E aí, já parou para pensar num futuro em que prédios, pontes, máquinas não são mais coisas estáticas? E se elas fossem dinâmicas, responsivas, quase vivas? Pois é, hoje a gente vai ver como essa ideia que parece de filme já está virando realidade. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante das estruturas ativas. Para começar, vamos com o desafio de engenharia daqueles. Imagina só, como seria possível criar uma fonte espacial, uma estrutura tão gigantesca que vai da Terra até a órbita? A resposta, olha que interessante, não está em criar materiais mais e mais fortes, mas sim em pensar de um jeito totalmente novo sobre o que uma estrutura pode ser e fazer. Então, bora entender como isso tudo funciona. Primeiro, o que são esses tais edifícios que se movem. Depois, a gente vai usar uma analogia que é simplesmente perfeita, o corpo humano. Daí, a gente parte para as aplicações reais, os desafios para construir tudo isso e, claro, o que o futuro promete. Vamos lá? Então, a chave para nossa fonte espacial e para muitas outras inovações está num conceito chamado estruturas ativas. E essa é uma ideia que, sinceramente, muda as regras do jogo da engenharia como a gente conhece. Tá, mas o que é isso na prática? Uma estrutura ativa ou adaptativa não é uma coisa passiva, parada. Ela não está ali só para suportar peso ou aguentar o vento. Não. Ela sente, ela processa o que está acontecendo e ela reage ao ambiente. Em uma palavra, ela se ajusta. A diferença aqui é fundamental. Pensa numa ponte tradicional. Ela foi feita para ser o mais rígida possível e simplesmente resistir à força do vento, certo? Agora, uma ponte ativa, ela sentiria o vento e faria pequenos ajustes em tempo real para anular as vibrações. Ela responde à carga, em vez de só aguentar o tranco. É outra lógica. Ok, mas como é que uma estrutura consegue sentir e responder assim? Bem, a melhor maneira de entender isso é olhar para o exemplo mais perfeito de estrutura adaptativa que existe, o nosso próprio corpo. E essa citação aqui, olha, resume tudo. Pensa bem, o nosso esqueleto é a estrutura, claro. Mas são os músculos que permitem que ele se adapte para fazer de tudo, desde andar até levantar um peso. A estrutura e o movimento trabalham juntos, em sintonia. E o legal é que dá para a gente dividir essa complexidade toda em três partes bem simples. Primeiro, tem os sensores que coletam dados, igualzinho aos nossos nervos que sentem calor, frio, pressão. Segundo, vem um processador, que é o cérebro da operação, analisando tudo e decidindo o que fazer. E por fim, os atuadores, que são os músculos da estrutura executando a ação. Então, é esse ciclo: sensores, processador, atuadores. É isso que dá vida para a estrutura. E quer ver um exemplo do dia a dia? Quando a gente coloca uma mochila pesada nas costas, ninguém para e pensa, preciso me inclinar um pouquinho para frente para não cair. O corpo simplesmente faz. Seus sensores sentem o peso, o cérebro processa na hora e os músculos agem para manter o equilíbrio. É um sistema adaptativo perfeito funcionando sem a gente nem perceber. Certo. A teoria é muito legal, a gente já entendeu. Mas isso não é só papo de laboratório, não é ficção científica. Essa tecnologia de estruturas ativas já está aí, no mundo real, impulsionando inovações incríveis em várias áreas. Vamos dar uma olhada. A área aeroespacial, por exemplo, está na vanguarda. Imagina asas de avião que se dobram e se torcem um pouquinho durante o voo, que nem as de um pássaro, para serem super eficientes. Ou então, pensa numa ponte que, ao detectar os primeiros tremores de um terremoto, se enrijece em pontos-chave para não desabar. A palavra-chave é sempre a mesma: adaptação em tempo real. E a precisão que essa tecnologia permite é impressionante. Alguns instrumentos no espaço, tipo telescópios gigantes, precisam que seus espelhos sejam posicionados com uma precisão de alguns nanômetros. Isso é uma fração minúscula de um fio de cabelo. E isso tudo numa estrutura que tem dezenas de metros de comprimento. Só mesmo um sistema ativo consegue esse nível de controle. Claro que tirar tudo isso do papel não é um passe de mágica. Projetar e construir essas estruturas inteligentes traz desafios bem únicos que os engenheiros precisam quebrar a cabeça para resolver. Olha só o dilema. A estrutura precisa ser leve e flexível para conseguir se mexer, mas ao mesmo tempo tem que ser forte o suficiente para aguentar o tronco. É um equilíbrio super delicado. E tem mais. Os nossos músculos tecnológicos, os atuadores, ainda são meio básicos. Pensa neles como pistões que só sabem empurrar e puxar. Isso limita um pouco os movimentos mais complexos que dá para criar, pelo menos por enquanto. Bom, quando a gente junta todas essas peças, fica bem claro que estamos no comecinho de uma mudança gigantesca na forma como a gente constrói o nosso mundo. E se tem uma ideia principal para a gente levar dessa nossa conversa é esta aqui.
Por séculos, a engenharia focou em criar estruturas brutas, passivas, feitas para lutar contra as forças da natureza. Agora, a gente está aprendendo a projetar estruturas que, na verdade, colaboram com essas forças, se adaptando e respondendo de forma inteligente. É uma virada de chave da resistência para a resposta. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Se os nossos prédios podem se adaptar ao clima, se as nossas pontes podem meio que se curar sozinhas, será que a gente está vendo o nascimento de uma arquitetura viva? Fica aí a reflexão. Obrigada pela companhia e até a próxima.